nosso louvor e adoração, papai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco, o Senhor tem cuidado de tudo, o Senhor está no controle de tudo e nós estamos seguros em Ti, papai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me
lugar melhor. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, eu recaio, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Você pode cantar isso? Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Papai, nos ensina, Senhor, a confiarmos mais em Ti, Papai. Aumenta a nossa fé, Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei.
já cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Tu és meu. Guia-nos, Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe,
Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu sou, diga. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez, eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou. Eu não sou. Sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Onde estão os filhos para exaltar aquele que vive, ao Pai eterno, aquele que nós glorificamos? Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nós somos escravos do medo. E é por isso que eu oro nessa manhã, Senhor, por todos que estão aqui e por todos que estão em casa também. Para que o medo, Senhor, não venha tomar conta dos nossos corações. Algumas incertezas estão dentro do nosso ambiente. Algumas dúvidas, alguns medos tentam invadir nossos ambientes. Mas, Pai, que estejamos, Senhor, na atmosfera da Tua presença, onde somos descansados, onde ficamos confiados que Tu tem nos sustentado. Então que os nossos corações se aquietem em Ti, que os nossos corações estejam livres, Senhor, do medo, livres, Senhor, de toda e qualquer tipo de dúvida. Que a fé, Senhor, não seja ocasional na nossa vida, que a fé seja um estilo, Pai, de vida, que a fé seja algo constante em nós. Nos dá, Senhor, esse descanso que vem pela Tua presença, em nome de Jesus. Que o Seu Espírito Santo permeie cada coração que está aqui, trazendo essa paz, essa segurança,
que o Teu Espírito Santo, através desse canal que estamos transmitindo, entre em cada coração, em cada casa, em cada pessoa que está nos assistindo agora. Espírito Santo, traz o conforto da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? Aleluia. Pode ficar à vontade, querido, pode se sentar. Graças a Deus. Obrigado, amados. Deus abençoe. Queridos, é muito gostoso, é muito bom, né, estarmos na presença de Deus. E o tema da minha mensagem hoje é aquele que habita na presença. Amém? E eu fico assim maravilhado em ver como Deus trabalha, porque vendo essas canções que falam exatamente de descanso, que falam exatamente de presença, sem a gente ter combinado nada do que eles iam cantar ou do que eu ia pregar, e eu vejo fluindo assim, eu acho coisa maravilhosa de Deus. Só Deus pode fazer isso, amém? Eu quero dizer para você que você vai sair mais descansado hoje, mais confiado aqui na presença do Senhor nessa manhã, amém? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu vou começar aqui falando dessa autoridade, né, que vem pela palavra de Deus na nossa vida. E essa autoridade, ela só é gerada no ambiente do descanso, no ambiente onde a gente está na presença de Deus. Atos capítulo 19, versículo 13 em diante. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes, esse ambulante aqui, queria dizer que eles eram itinerantes, que eles, né, não tinham lugar fixo, não trabalhavam no templo, tá? Eles eram filhos de sacerdotes, então como filhos de sacerdotes, eram sacerdotes também, e eles trabalhavam na área de libertação, mas eles não ficavam no templo, eles eram itinerantes, eles viajavam, eles iam lugares, nas casas onde precisavam deles. Então olha só, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, príncipe ou principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, ou seja, dominando eles, pôde mais do que eles, um endemoniado contra os 7. Aí nisso o que acontece? De tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Versículo 17. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amém? Eu vou ler aqui essa última parte. O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Queridos, existe uma autoridade que vem pela presença de Deus. Existe uma autoridade que vem pela palavra de Deus, que nós conhecemos e que nós pregamos e que nós ministramos. Existe uma autoridade. Deixa eu falar uma coisa importante para você. A sua autoridade não vem pelo quanto você é apaixonado por Deus ou pelo quanto você é apaixonado pela palavra. A sua autoridade não vem do quanto você ama essa palavra. A sua autoridade vem do quanto você vive essa palavra.
Porque se você falar para as pessoas sobre o quanto você ama a palavra, você empolga pessoas. Se você falar para as pessoas sobre esse evangelho de Jesus, você transforma pessoas. Existe uma... Porque quando eu posso ser um pregador e pregar aqui os meus sonhos, e ficar pregando aqui os meus sonhos, e isso pode inspirar você a sonhar. Eu posso ser um pregador e falar aqui da minha paixão por Deus e pela minha paixão pela palavra de Deus, e isso pode até te motivar. Mas se a palavra que é pregada é o evangelho de Jesus Cristo, isso vai transformar nossa vida, nossa casa, isso que nos dá autoridade. Quantos estão me entendendo? Diz amém. A autoridade não é do púlpito, a autoridade é da minha intimidade com a presença. Então, muitas vezes nós falamos sobre Deus, falamos sobre Jesus. Agora, falar sobre Deus e viver os princípios de Deus são coisas diferentes. Pastor, mas você está falando que eu não vivo o princípio? Não. Eu estou falando aqui que você vive, e eu quero dar um suporte para que você se aprofunde ainda mais nessa intimidade com a presença, amém? É isso que eu quero, porque a palavra, muitas vezes, ela vem para nos corrigir, mas outras vezes ela vem para nos direcionar, outras vezes ela vem para nos mostrar que estamos no caminho certo, aleluia. É essa palavra que transforma. Então, quando eu digo que o Senhor Jesus, Ele pode libertar, eu tenho que acreditar no Jesus que liberta, e não numa libertação em si. Quando eu falo que eu acredito em cura, eu tenho que entender que eu acredito num Deus que cura, porque curar outras coisas curam. Sim ou não? Amém. Então, queridos, aqui eu quero entrar no primeiro ponto dessa mensagem com você. São 78 pontos hoje. Sua autoridade depende da sua posição. Eu não escutei amém, acho que é por causa da máscara. Eu vou falar de novo. Sua autoridade vem da sua posição. Meu irmão, sua autoridade vem do seu posicionamento em Deus. Esses caras aqui, eu desconjuro, eu vou te libertar em nome de Jesus. A quem Paulo prega, não deu certo não. Eu estou lembrando da história aqui de um pastor, uma vez que falou para mim que estava fazendo uma missão no Mato Grosso. E ele fazendo a missão no Mato Grosso, ele entrou numa casa. E começou a orar. E nisso tinha um homem lá que tinha apelido de Chimbica. Ficou muito endemoniado assim, e era um homem grande e forte. E ele começou a orar, não deu certo. Diz que o Chimbica puxou uma peixeira. O Chimbica veio e ele falou assim: para em nome de Jesus. Não deu certo. O Chimbica veio para cima, ele segurou na mão. Ó, que viu que não deu certo, ele largou o Chimbica e saiu correndo. E, queridos, depois ele foi saber que naquele lugar funcionava um centro espírita, e aquele homem, ficava lá, recebia passes, era um monte de coisa. Vou resumir a história para você. Por quê? Porque eu não estou falando nada para denegrir a imagem de ninguém. Porque falar o nome de Jesus é fácil. A questão é viver os princípios de Jesus. Então, eu quero insistir com você que sua autoridade vem da sua posição e não daquilo que você fala. Abre sua Bíblia comigo no Salmo muito conhecido, 91. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, querido, veja que o salmista, ele está falando
sobre a questão da presença. Você sabe que quem escreveu esse salmo foi Moisés. Moisés, quando estava escrevendo esse salmo aqui, ele tinha entendimento do que era estar descansando na presença de Deus. Você sabe que ele vivia na presença de Deus. Poucas pessoas tiveram tantas experiências com Deus como Moisés. Davi escreveu salmos lindos, maravilhosos também, mas aqui eu estou falando para você de uma intimidade com aquela pessoa que vivia na presença de Deus. Teve um dia que, numa oração, Moisés estava falando, Senhor, vamos. O Senhor falou, Senhor, Moisés, eu não vou mais com esse povo não. Eu vou mandar um anjo. E o anjo vai na frente e vai livrar vocês do inimigo. E o anjo vai tirar as pedras do caminho. Meu irmão, quem que não aceitaria uma proposta dessa? Quando Deus falasse para você assim, olha, vai para a sua batalha, pode ficar tranquilo que eu vou enviar um anjo. O anjo vai te livrar dos inimigos, o anjo vai te livrar o caminho. Opa, muitos de nós iam falar, glória a Deus. Um anjo. Eu estou tentando ser engraçado, hoje eu não estou conseguindo. É que o assunto é sério, mas vamos lá. Um anjo vai na minha frente, um anjo, glória a Deus. Muitos de nós aceitaríamos a proposta de Deus, um anjo vai na frente. Mas aí falou assim, não, Senhor. Não, um anjo não. Eu quero que a sua presença venha. Aleluia. Aí Deus se convence, entre aspas, porque Deus já sabe tudo. Deus fala com Moisés, tá bom Moisés, a minha presença vai com você e eu te darei descanso. O descanso vem, dá um aplauso ao Senhor, aleluias, aleluias. Então dizer que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, qualquer um pode dizer, qualquer pessoa pode dizer, Deus é meu Deus, Deus é meu Pai, Deus é meu refúgio e fortaleza. Porque aqui no versículo 2 ele fala, direi do Senhor, eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, é nele que eu confio. Tá bom, dizer todo mundo pode dizer, mas quem pode dizer com autoridade? No versículo 1 fala, aquele que habita no esconderijo, aquele que habita na presença. Não é uma questão de visitação, é uma questão de habitação. É uma questão em que você se posiciona e entende. Aqueles demônios, eles reconheciam que era Jesus, eles reconheciam que era Paulo. Eu não li todo o capítulo, mas se você ler desde o começo do capítulo 19, você vai ver que muitos sinais e prodígios eram feitos através da vida do apóstolo Paulo. Muitos sinais. Inclusive no versículo 12 lá do capítulo 19 fala assim, que através da vida de Paulo, o Senhor fazia milagres extraordinários, e Ele mandava até lenço e pedaços de roupa dele, naquelas pessoas que estavam enfermos e cativas, e elas eram curadas e libertas, porque levavam um pedacinho do lenço de Paulo. Depois você pega meu lenço aqui suado, é brincadeira também. Mas eles levavam um lenço de Paulo, as pessoas eram curadas e libertas, e a Bíblia diz que fazia milagres extraordinários, e as pessoas assistindo e vendo as coisas miraculosas que aconteciam através de Paulo, e Paulo falando no nome de Jesus, eles vieram e falaram, vamos falar também no nome de Jesus, não deu certo. Então a questão não é a quem diz, a questão não é o quanto nós dizemos, a questão é o quanto nós habitamos na presença do Todo-Poderoso. Não é uma questão, meu irmão, de visitação. Quem habita está sempre presente, quem visita está só cumprindo uma agenda. Sim ou não? Então, Deus não quer você, meu irmão, num lugar de visita. Ele quer você como aquele que habita numa casa. Quem visita está cumprindo uma agenda. Quem visita está recebendo alimento, recebe hospedagem, recebe um abrigo por um tempo, recebe proteção por um tempo, depois vai embora. Agora quem habita, essa tem abrigo permanente, tem descanso permanente, porque depois de cumprir os compromissos, ela vai para o descanso. Quem está me entendendo aqui diz amém. Segunda coisa que eu quero falar com você, sua posição está relacionada ao seu coração. Tá bom, pastor, eu entendi que a minha autoridade vem pela minha posição. Não é simplesmente falar do nome de Jesus, eu tenho que estar na presença.
Ok, entendi. E agora? Agora você entenda que a sua posição é uma questão de coração e não de uma geografia. Muita gente pode vir para a presença quando está num evento, num culto, num congresso, num encontro. Estou na presença, mas quando sai desse ambiente, parece que sai da presença. Queridos, deixa eu fazer uma advertência séria aqui. A presença de Deus está onde você está, entenda isso. Onde pisar a planta do seu pé, você carrega a presença de Deus com você. Porque, pastor, mas você está falando que a presença de Deus não está aqui na igreja? Meu irmão, quando a gente vai embora, Deus não fica aqui descansando e dormindo, não. Isso aqui é um galpão. Deus está manifestando a presença dele aqui quando a gente está reunido aqui como igreja, como corpo de Cristo. E ele faz coisas tremendas. E quando você sai daqui, a presença sai com você. Então quando você vai para o seu trabalho, a presença de Deus está lá com você no seu trabalho. Quando você vai para a escola, para a faculdade, a presença de Deus está com você lá também. Então, se você aqui dentro da igreja não mente, lá fora você não mente também. Se aqui dentro você é santo, lá fora você é santo também. Se aqui dentro você quer ser fiel com Deus, lá fora você tem que ser fiel com Deus também. Porque se nós já temos essa ideia de posição, nós podemos perder a nossa posição? Sim, eu não estou falando de perder a salvação, por favor, me compreenda. Estou falando de perder a posição. Por quê? Porque o pecado nos faz perder a posição, nosso posicionamento. Você lembra o que está escrito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Depois de pecar, a Bíblia diz que Deus se aproxima do jardim e pergunta para Adão: Adão, me ajuda a pregar. Adão, onde estás? Onde você está? Não era... Olha, meu irmão, presta atenção, qual que seria a pergunta correta? Adão, o que você fez? Porque, meu irmão, a questão de Adão não era apenas a geografia do Éden, era a questão da intimidade, da ligação que ele tinha com Deus, porque ele falava e conversava com Deus normalmente, naturalmente. Eu sei que eu já falei isso em outra mensagem, mas na minha cabeça não entra Deus chegando lá no jardim do Éden, cortando mato, amassando moita, e falando: Adão, cadê você, Adão? Você escondeu aonde? Onde você escondeu? Não. A pergunta de Deus é clara: Adão, onde você está? Porque você saiu da posição que eu te deixei do nosso último encontro. Qual a sua posição agora, Adão? Por quê? Porque o pecado tirou Adão da posição dele. Adão habitava na presença de Deus. Agora ele sai desse lugar. E é por isso, meu irmão, que Deus quis nos trazer de volta através de Jesus Cristo. Porque lá em Efésios 2,6, isso aqui eu quero abrir, eu quero ler com você Efésios 2,6, para você e eu entendermos uma coisa poderosa. Está escrito assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando Deus resolve esse problema do pecado em Jesus Cristo, Ele nos devolve a nossa posição. E qual é a nossa posição? Assentado com Ele nos lugares celestiais. Vivendo na presença, Ele nos ressuscitou. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, que fala muito sobre a questão da justificação, é onde você entende que a salvação vem por fé e não por obras. As obras são importantes para o nosso galardão, para a nossa recompensa. Então nós fazemos obras para a nossa recompensa, mas a salvação, ela é única e exclusivamente pela fé. E aí nós começamos a entender por que a gente só decora alguns primeiros versos da carta de Romanos, quando fala: não, porque o salário do pecado é a morte. Não, porque o salário do pecado é a morte. Não, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 3:23. Todo mundo sabe isso de cor. Se você não sabia onde estava escrito, alguém já citou esse versículo para você. Não, porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Só que não tem ponto final aí.
continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a salvação pela fé em Jesus Cristo, aleluia. Não para aí, querido. Romanos 6, 23 também fala que se pelo pecado de um só reinou a morte, operou a morte, ok. Não, pelo pecado de um, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Eu prego só isso? Não, a conclusão continua. Mas através de um só ato de justiça dele, Jesus Cristo, nós somos então agora restituídos na nossa posição em Deus. Então, querido, se você por algum motivo pecou ou errou, você saiba que você arrepende, e esse arrependimento devolve você na posição, porque Deus não chamou você para falar de Jesus, Deus chamou você para viver Jesus. Deus não chamou você para falar do Evangelho, Deus chamou você para viver o Evangelho, aleluia. Dê um aplauso a Ele se você está me entendendo, aleluia, aleluia. Então, meu irmão, não deixe que a questão de estar na presença de Deus seja apenas uma conexão com um espaço físico. Você que está em casa agora também, a presença de Deus está aí com você também. Está aí. Aonde você está, a presença vai com você. Você entra num lugar de trevas. Meu irmão, qual que é a diferença de um lugar para o outro? Que esse lugar aqui eu sinto paz. Nesse lugar aqui, quando eu entro, eu sinto um peso e tal. Preste atenção, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para você importante, para você conhecer sua posição em Cristo. Esse ambiente aqui, se estiver tudo fechado e apagado, está escuro, fica tudo escuro, você não vê nada. Mesmo sendo de dia, se apagar, fica escuro. A partir do momento que você acende uma luz apenas, só uma, ainda que a luz não seja na plenitude, você acendeu uma luz, aonde a luz está acesa, as trevas não existem, sim ou não? Até porque trevas é uma ausência de luz. Não existe escuro, existe ausência de luz. O que é calor? Ausência de frio. O que é frio? Ausência de calor. Ok, eu cheguei num lugar, lá esse lugar tem gente lá que de repente, tem lugar que você entra que você nem sabe o que a pessoa faz, mas num lugar que você entrou lá, você viu que o ambiente é carregado. Você faz o quê? O ambiente está carregado. Eu vou lá fazer uma sessão de descarrego. Não, cara, você chegou lá, você é luz, e quando você chegar lá, você não tem que sentir peso de opressão, porque maior é o que está em você do que qualquer outra coisa que tem por aí. Quando você chegar, a luz chegou, as trevas vão embora. O território onde você anda é um território onde a presença de Deus está, e aonde a presença de Deus está, demônio nenhum toma posse. Aqueles homens tomaram a coça, uma surra do capeta, saíram pelado, correndo, envergonhados. Por quê? Porque eles falavam uma palavra de autoridade sem ter uma posição de autoridade. E muitas pessoas estão sendo envergonhadas pelo inimigo, envergonhadas em seus casamentos, envergonhadas em suas famílias, envergonhadas em seus ministérios, por quê? Porque não reconhecem a sua posição, falam da paixão pela palavra, mas não vivem o compromisso da palavra. Você habita na presença, você não é visitante. Deixa eu insistir nesse paralelo para você entender mais profundamente uma coisa. Um visitante vai na casa de alguém que mora, que habita, e essa pessoa por um tempo tem abrigo, por um tempo tem hospedagem, tem água fresca, tem um cafezinho. Se for na casa de mineiro, então café e pão de queijo eu tenho certeza que tem. Estou dando a dica aí. Não deu certo também. Você tem alimento. Mas quem que tem o compromisso? É quem é visita ou quem é morador? Quando você vai na casa de alguém e janta, aquela janta gostosa. Esse inverno comeu lá uma canjiquinha, com costelinha. Comeu um caldinho, uma sopinha, que delícia. Depois, tchau, vou embora. Mas alguém que mora ficou com compromisso. Compromisso de lavar a louça, de limpar tudo, sim ou não? Então,
exija compromisso de você que habita na presença. Esquece pessoas. Meu irmão, eu não estou falando de visitar a igreja. Vocês sabem que na nossa igreja você é livre. Muitas pessoas vão daqui da nossa igreja, visitam outros. Tá tudo bem. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de presença de Deus. E presença de Deus não tem nada a ver com placa da igreja. Tem nada a ver com mega reino. Não tem nada a ver com nada, com assembleia, com presbítero. Nada a ver, nada a ver. Essas coisas a gente coloca, não sei nem porquê. A gente de repente para ter uma identidade, porque fica mas eu estou falando de presença. E se você é aquele que habita na presença de Deus, você sabe que habitando na presença de Deus, você também tem compromissos. E tendo esses compromissos, cumpra esses compromissos. Por quê? Porque depois tem descanso. Porque quem descansa, quem tem caminha quente, quem tem banho quente, é quem habita e não quem é visita. Você é um habitante da presença de Deus, meu irmão. Entenda isso. E o descanso, ele vem por quê? Porque eu confio. E aqui eu vou entrar no terceiro ponto dessa mensagem. Na presença de Deus, sua posição é de honra. Aqueles homens de Atos saíram envergonhados, mas o nome de Deus ficou envergonhado? O nome de Jesus ficou envergonhado? A Bíblia diz, no versículo 17, e o nome do Senhor era engrandecido em muitos lugares. Então, quando eu não entendo a minha posição, eu posso até ser uma vergonha. Eu acho que nós já ouvimos essa palavra, essa frase em algum lugar. Fulano é uma vergonha para o Evangelho. Envergonhou o Evangelho. Isso aqui. Queridos, ninguém envergonha o Evangelho. As pessoas se envergonham, porque o nome de Jesus Cristo é exaltado em qualquer situação. Você não concorda comigo? É nisso que eu creio. Porque embora eles tivessem sido envergonhados, a Bíblia diz que o nome do Senhor Jesus era anunciado e era pregado, e o nome dele era engrandecido, por causa da vergonha que aqueles que não tinham uma posição assumiram. Mais uma vez eu estou insistindo com você, você não é um visitante da presença de Deus, você é um morador, você habita na presença de Deus. E quando você entende isso, aonde você está, a presença de Deus está com você. Então na presença de Deus, a sua posição é honrada, é uma posição de honra. Por quê? Porque eu entendo isso, eu entendo que o descanso, porque lá no Salmo 91 que nós lemos, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio e fortaleza, e nele eu confio. Queridos, descanso na Bíblia, eu já expliquei para você também em outras mensagens, que descanso tem a ver com confiança, e não de deitar e descansar, porque você pode deitar, dormir, e ainda assim acordar cansado. Por quê? Por causa das preocupações que nós carregamos, por causa dos estresses que nós passamos. E aí os estresses da vida se manifestam de várias formas, é urticária, é cabelo que cai, é coceira na pele, é alergia, é não sei o que, é tristeza, é um monte de coisa. Né? E o estresse é o quê? Estresse é um termo da engenharia, muito peso em cima, fazendo peso em cima de uma carga. E aí quando você está estressado é o que tem muito peso em cima de você. E aí que nós temos que entender que quando a gente vai para a presença, o que nós podemos ouvir Jesus dizendo é: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ainda que tenha um jugo, ainda que tenha um fardo, são leves. Fala de compromissos, de fidelidade, são leves. Mas esses que nós temos fora da presença é o que nos cansa. Porque alguém pode deitar, dormir um dia, 2 dias. Alguém pode pensar, nossa, que vontade de dormir uns 2 dias. Acho que eu vou tomar uns 4 miligramas de Rivotril para me desligar minha cabeça. Eu quero dormir, eu quero acordar. Vou dormir sexta, eu quero acordar só domingo à noite. Descansou? Não descansou. Acorda cansado do mesmo jeito, e pior, com a ressaca. Eu não sou contra também não.
Você fica à vontade aí, se o médico passou, continua o seu tratamento, mas eu também creio que Jesus pode te dar descanso, a ponto de você deitar, dormir e descansar na presença dEle. Eu creio nisso. Então, o descanso, ele tem a ver com confiança. Quando eu confio, nossa, eu tenho um tanto de compromisso amanhã, mas eu confio. Tem um tanto de conta para pagar, eu confio. Nossa, como que vai ser daqui para frente o mundo, o Brasil, Itajubá, Minas, como que vai ser? Como é que eu vou conseguir estabilidade no emprego? Como que vai ser? Eu descanso. Por quê? Porque eu confio. Aquele que confia descansa. Eu vou ler mais um salmo aqui com você e vou partindo para o final. Salmo 84. Salmo 84. É um salmo dos filhos de Coré, ou Corá, tá? Olha que coisa tremenda. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam ao Deus vivo. Faz só um parênteses, deixa aberto aí que eu vou continuar. Olha aqui uma coisa importante. Esses salmistas que eram levitas, alguns deles sacerdotes, tá? Os coraitas ou coratitas, tá? Você estudar sobre eles é a mesma coisa. Quando eles estão escrevendo esse salmo, eles estão falando assim: Senhor, como eu amo ir no seu templo, na sua presença. Por quê? Nós estamos falando de um contexto de primeira aliança. Nós estamos falando de um contexto de antiga aliança, de Antigo Testamento. Ou seja, eles sentiam a presença quando eles iam de fato para o tabernáculo, quando eles iam lá de verdade. Mas quando eles saíam, meu irmão, o que eles acreditavam é que Deus morava lá, que Deus ficava lá, mas não ia com eles. Então eles estão falando aqui: quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma deseja desfalar pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si, onde ponham seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Olha a expressão do salmista. Eles estão olhando assim, queridos, o templo, e quando eles estão olhando os templos, eles estão vendo as aves. Eles estão vendo os passarinhos que fizeram ninho, e os passarinhos não são visitantes lá, não vão lá 3 vezes no ano nas festas. Os passarinhos moram lá, os passarinhos fizeram ninho lá. E meu irmão, essa expressão é tão forte que eles estão olhando as aves, os pardais, pardal, eles estão olhando o pardal e eles estão se sentindo menores que os pardais, porque os pardais estavam habitando ali naquela casa, mas eles estavam apenas visitando. E eu fico lembrando aqui do sermão de Jesus no monte. Observem os pardais. Eles não trabalham, contudo o Pai Celestial dá tudo o que eles precisam. Aleluia, descansa na presença. Você não é pardal, você é filho. Você não é visita, você é filho, você habita. O salmista está olhando aqueles pássaros e falando assim: uau, eles moram aqui, e eu venho aqui de vez em quando. Olha o versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Queridos, sabe, quando a gente sai dessa ideia, sabe, assim, de uma geografia, e a gente entende que nós habitamos na presença de Deus, meu irmão, nós vamos transformar os lugares que nós chegarmos. Pastor, mas você falar isso, e se as pessoas não virem na igreja, porque muitos não estão vindo, você fica falando isso, que qualquer lugar Deus está. Ok, queridos, mas quem está na presença de Deus, sabe também o quanto é importante estar no lugar que é chamado casa de Deus, corpo de Cristo. Então não preciso insistir com você, para você entender isso. Você está aqui, eu já sei, eu já entendo que você ama estar na presença do Senhor em comunhão. Isso é tremendo, isso é maravilhoso.
Mas aí nós olhamos e percebemos aqui que aqueles levitas e sacerdotes se sentiram menores que aqueles passarinhos, porque eles viram que os passarinhos habitavam ali na presença. Fala assim, ó, e é bem-aventurado aquele que habita na casa do Senhor. Está falando de presença. Jesus Cristo resolveu isso, porque antes era uma questão de geografia, agora é uma questão de posição. E se você anda na presença, você tem uma posição em Cristo Jesus. Vamos ler um salmo muito conhecido, Salmo 23. Salmo 23, já vou encerrar, queridos. Salmo 23. Se você olhar o título que colocaram aí, provavelmente está o Salmo do Pastor, o Bom Pastor, né, dependendo da tradução da sua Bíblia, está a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Isso aqui é tremendo. É sim o Salmo do pastor e da ovelha. Ele é o nosso pastor, bom pastor, nós somos ovelhas. Amém? Só que, num estudo mais profundo, você vai perceber que esse salmo é dividido em duas metáforas, em duas partes. A primeira parte é do versículo 1 até o versículo 4. Quando ele fala, o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Quando fala, ali deitar-me faz em verdes pastos. Quem que come pasto? A não ser os vegetarianos que podem estar aqui. Inclusive eu vou matar o boi que comeu a comida dos vegetarianos hoje. Brincadeira. Queridos, quem que come pasto? Quem que vai para os pastos? Ovelhas. Você está entendendo o salmo? Amém? Então, o pastor não deixa a ovelha desamparada. O pastor está perto da ovelha. Ainda que a ovelha esteja lá pastando, comendo, ele está olhando, está vendo o quê? Para que o inimigo não venha, um lobo, um urso, um leão, roubar, pegar a ovelha. Aí ele continua falando, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado é para quem? É para a ovelha. A metáfora é para nós como ovelhas. Eu quero que você entenda isso aqui, tá? Então, vara e cajado para quê? Para orientar. Para levar em pastos verdes. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O que segura uma ovelha não é a cerca, é o pasto que ela tem para comer. O que segura uma pessoa na igreja não é a cerca, o jugo que é colocado sobre ela. O que segura uma pessoa na igreja é o pasto que ela recebe, é a comida que ela recebe, é o quanto ela consegue se alimentar. Quantos estão me entendendo aqui? Diz amém. Não é pelo jugo da religião, é pelo alimento da palavra de Deus que nós nos mantemos firmes na presença do Senhor, na casa do Senhor. Agora entenda que o salmo tem uma segunda parte. Fala assim, ó, preparas uma mesa na minha... Quem que come na mesa agora? É ovelha ou é filho? Você consegue imaginar o Senhor, no mesmo sentido da ideia do Salmo 23, um pastor, bom pastor que traz provisão, levando uma ovelha para a mesa e puxando a cadeira para a ovelha sentar? Não dá. Entenda que é a segunda parte do Salmo. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Unge a cabeça com óleo. Unge ovelha? Não, ovelha você põe antiparasita, para a mosca não ir lá e sentar no chifre, no nariz dela, porque aí a ovelha fica se batendo, ela não consegue se alimentar, ela fica tentando espantar a mosca, o mosquito, e você põe antiparasitário nela, que era misturado com óleo também. Aqui não está falando disso, está falando de unção. Unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Cálice, cálice de vinho, cálice de alegria. Você consegue ver uma ovelha tomando num cálice? Essa segunda metáfora do Salmo 23 está falando o seguinte, queridos, que nós somos aqueles que habitam. O Senhor nos guia e nos orienta.
Mas chega um momento que nós entramos em tanta intimidade que Ele nos leva para a mesa. E quando Ele nos põe na mesa, é porque mesa, quem habita, ou é pai ou é filho. Se Ele está presente comigo em todo o tempo e não me faltará, então significa que eu e você somos filhos e que Ele não vai nos faltar nunca. Ele leva você para um lugar de presença, onde você vai ter provisão, onde você vai ter proteção e onde você vai ter descanso. Se você me entendeu, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando Ele fala, me leva para a mesa, me leva para a mesa, unge a minha cabeça, é perfume, isso aqui era unção que era colocado, unge a minha cabeça, sabe, era costume, entrava numa casa, ungia a cabeça, dava água para lavar os pés, dava um beijo, era costume. Então, Senhor, o Senhor prepara uma mesa para mim, se o Senhor unge a minha cabeça, se o Senhor põe no meu cálice, até o cálice transbordar, até sair pelas bordas, isso significa que o Senhor, o Pai, abriu a porta da casa dele para nós, e nós podemos entrar, cear com Ele e fazer habitação na presença dEle. Aonde você está na presença do Pai. Aleluia, aleluia. Talvez você está aqui hoje, possa estar pensando, puxa pastor, eu sei que eu estou na presença de Deus, mas muitas vezes eu tenho algumas falhas. Ah, pastor, eu sei que eu estou na presença de Deus, mas às vezes quando eu estou longe, eu piso na bola. Eu não vou pedir para você levantar a mão não, filho. Fique em paz, isso aí é entre você e Deus, mas ouça o Espírito falando com você. Não, pastor, sabe, eu estou na presença de Deus, mas para fazer negócio, às vezes eu tenho que mentir. Sabe, pastor, eu estou na presença de Deus, mas quando eu estou longe da minha esposa, eu sou muito tentado, eu fico olhando as mulheres na rua. Nossa, pastor, eu estou na presença de Deus, mas, sabe, eu não consigo honrar o meu marido. Eu estou com birra dele, não quero, tá ruim. Sabe, pastor, eu estou na presença de Deus, mas quando eu estou lá no meu serviço, eu escuto aquelas piadas no meio de todo mundo, eu fico rindo junto, porque eu preciso participar, eu preciso ser aceito no meio. Deixa eu falar uma coisa para você, filho. Hoje é um dia de conserto na nossa vida. Hoje é um dia que a gente se arrepende e chora na presença, porque ainda que o inimigo esteja em volta da mesa, quem está sentado na mesa é filho. A provisão é para você, o sustento é para você, a unção é para você, a bondade e misericórdia é para você. Aleluia! É para mim também. Nós falhamos, porque muitas vezes quando nós falhamos, nós temos essa ideia de que agora nós temos que voltar para a igreja, para fazer algo, para fazer um conserto. E aqui eu quero que você entenda que a questão não é voltar para cá para consertar, a questão é habitar aqui. O Salmo 84 que nós lemos, o salmista fala assim, eu habitarei na casa do Senhor todos os dias. Ele estava olhando as aves e falando, cara, elas habitam ali, elas fazem ninho lá para os seus filhotes, e eu quero habitar nesse lugar de presença, porque eu quero minha casa, meus filhos, habitando nesse lugar de presença, nesse lugar de descanso, que ainda que o inimigo esteja em volta, eu terei descanso da presença do Senhor. Aleluia. Se coloque em pé, eu quero orar com você. Eu aprendo algumas coisas importantes aqui nesse texto. Presta atenção aqui para que a gente feche bem para receber a oração. E essa hora da oração é a hora que o seu cálice transborda. Coisas importantes na palavra de hoje, você precisa guardar. Estamos em uma posição de segurança. O Senhor traz segurança para você e para sua casa. A presença de Deus é um lugar de segurança. Quem recebe fala amém. Então estamos em um lugar seguro. Segunda coisa, estamos em um lugar de provisão. O Senhor habita em um lugar de recursos inesgotáveis. E quem está na presença de Deus está em um lugar de provisão.
nada vai faltar na tua casa, na tua mesa, em nome de Jesus. Estamos em um lugar de provisão. Olha, queridos, eu estou lembrando de um texto lá de Marcos 8, quando fala da multiplicação dos pães. É interessante que o texto fala assim, que aquela multidão acompanhava Jesus há 3 dias. Quantos dias? 3 dias. E aí eles estão prontos agora para voltar para sua casa. Mas Jesus falou o seguinte: não podemos deixá-los que voltem para casa sem pão, para que não desfaleçam pelo caminho. Então Jesus fala para os discípulos: dê vocês de comer. Você sabe toda a história. O que eu quero te chamar a atenção aqui é um ponto nessa mensagem da multiplicação. Eles estão há 3 dias com Jesus sem comer pão. Ninguém reclamou de fome, mas Jesus disse assim: ó, vamos dar pão para eles, para que não desfaleçam pelo caminho, porque muitas vezes é fora da presença que nós desfalecemos, porque enquanto eles estavam na presença, eles estavam sendo sustentados na presença. Aquele mesmo maná, aquele maná do deserto, que apodrecia de um dia para o outro, ficou dentro da arca da aliança e não apodrecia, porque o que está na presença permanece. É na presença. É na presença. Estamos em um lugar de plenitude. Que lugar de plenitude? Quando estamos na presença, somos satisfeitos, entendemos que somos completos em Deus. Estamos em um lugar de descanso. É o descanso que vem da presença. Não é um descanso que vem de férias, porque férias é importante também. Esse descanso físico é importante também, mas é um descanso que vem da presença. E na presença estamos em um lugar de identidade. Por que num lugar de identidade? Porque na casa, quem mora são pais e filhos. É identidade. Quando você está na casa do pai, você tem a identidade de filho. Você não é escravo de uma religião. Você é filho do reino, filho de um rei. Esse lugar que te dá descanso e plenitude. Esse lugar onde a ansiedade vai embora. Porque é um lugar onde nós observamos os lírios do campo e vemos que eles se vestem na plenitude. É um lugar que observamos as aves dos céus e sabemos que elas são tratadas pelo Pai. O lugar da presença é um lugar que a ansiedade vai embora, que os medos vão embora. É um lugar que nós temos autoridade. Em nome de Jesus, é em nome de Jesus mesmo. A autoridade é o lugar da presença. Oh Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos. Quão amáveis são as tuas bondades, Senhor. Suas misericórdias que se renovam nessa manhã. Aqui, Senhor, para uma manhã de quebrantamento, de arrependimento, onde reconhecemos que às vezes estamos apenas visitando. Reconhecemos, Senhor, que às vezes nós vamos, nos alimentamos e depois vamos embora. Esquecemos. Só corremos quando necessitamos. Só corremos quando as coisas apertam. Não, Senhor, não nos deixe ter um coração assim, de visitante. Que tenhamos um coração de filho na Tua presença. Um coração de quem se alimenta, de quem tem proteção, descanso. Pai, eu oro pelos Teus filhos. Eu oro nessa manhã, Senhor, para que esse descanso venha. É o descanso que vem pela Tua presença.
é aquele que habita, é aquele que habita, é aquele que habita no seu esconderijo, é aquele que habita no seu abrigo, aquele que está, Senhor, debaixo da tua sombra, que está nas tuas asas. Nos faz permanecer sempre, Pai, nessa presença, aqui na igreja, em nossa casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, com os amigos. Que possamos entender que estamos na presença, que temos um compromisso com a sua presença, porque dessa forma jamais seremos envergonhados, dessa forma jamais seremos envergonhados. Queremos assumir nossa posição, uma posição de filiação. É esse Espírito que nos faz clamar: Abba, Pai, Paizinho querido. Nos faz sentir seguros, nos faz sentir em casa, na mesa, com a nossa cabeça ungida, com o nosso cálice transbordando. Oh papai, oh papai, tu és maravilhoso. Nos ajuda, Espírito Santo, a nos manter sempre na presença, Pai, em nome de Jesus. Sempre na presença. Conduz os teus filhos, Senhor, neste lugar de segurança, neste lugar de provisão, neste lugar de plenitude, de descanso, e nesse lugar de identidade. Que o inimigo, Senhor, não tenha nenhum êxito sobre nós, sobre nossa casa. Que o inimigo não toque nossas vidas, assim como aqueles filhos de Seva, Senhor, que foram envergonhados, tocados pelo maligno. Que não sejamos, Pai, em nada tocados pelo maligno, porque sabemos, Pai, que aqueles que não andam na prática do pecado, o maligno não lhe toca. Que estejamos seguros na sua presença, que o nosso casamento esteja seguro na sua presença, que a nossa família estejam seguros na sua presença, porque assim, Senhor, teremos descanso, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Louve ao Senhor com seus lábios e com suas palmas, louve a Ele, engrandeça o nome dEle, aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto